Olá pessoal, aqui estamos em mais uma videoaula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. E aqui, nesta aula, nós vamos tratar especificamente aqui de pacotes, classes, objetos e encapsulamento. Então assim, nós vamos aprofundar um pouco mais nesses conceitos aqui, e a partir desses conceitos nós criamos nossos próprios pacotes, nossas próprias classes, instanciar essas classes e como fornecê-los, né, dar a essas classes de objetos o princípio de encapsulamento, que é um princípio importantíssimo aqui também na programação orientada a objetos. E aí a gente vai conceituar e mostrar a sua importância e por que precisa desse encapsulamento na prática. Ok, pessoal? Então, bons estudos aqui, vamos juntos aqui nesse estudo desses temas de programação orientada a objetos. Essa aula é baseada nos capítulos 2 e 3, tá? Como também as últimas aulas vêm sendo, né? Tem muitas coisas importantes nesses capítulos e também um pouco desse assunto que nós iremos tratar nesta videoaula encontra-se no capítulo de número 8, algumas partes que podem ser aprofundadas já neste capítulo. E também a documentação do Java, né, na sua documentação oficial, você também pode encontrar várias informações a respeito, né, do que nós vamos tratar nesta videoaula, tá? Então, pessoal, como já foi dito também nas outras aulas, né, a criação de um programa em Java envolve a criação de classes e objetos. E aí nós estamos criando até o momento classes simples, né, com o método main, e objetos, né, já da API do Java, com uma classe scanner. Os objetos são criados com base em classes pré-definidas pela linguagem, como o scanner, ou definidas pelo programador. Nós vamos tentar fazer isso nesta videoaula, ou buscar fazer isso, né, nesta videoaula. Os objetos comunicam entre si através de mensagens, né, por meio das operações fornecidas. Então, nós vamos também aqui ver criação de métodos para serem utilizados nos objetos que nós instanciarmos no nosso programa. Cada objeto também mantém um estado que deve permanecer válido. E aí a gente vai falar um pouquinho de variáveis de instância. Então, nós vamos aqui criar classes com atributos e operações. Vamos instanciar essas classes e vamos tentar também proteger os atributos dos objetos, mantendo um estado válido para esses objetos. Vamos então criar objetos a partir de classes que nós vamos definir, né? Você mesmo vai definir agora a sua classe, vai criar os seus objetos. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar aqui alguns requisitos aqui de uma pequena aplicação. Suponha que você precise criar um programa para um banco. Durante a análise você pergunta: o que o banco tem e precisa fazer? Aí uma possível resposta que você vai ter na sua análise é que o banco gerencia contas correntes de clientes. Cada cliente pode depositar e sacar algum valor de sua conta corrente. Cada conta corrente mantém o saldo atual da conta, que inicialmente é 0, e é importante que o cliente veja o saldo de sua conta corrente. Cada conta corrente tem um número que a identifica. Então, a gente fez uma análise baseada no que o banco tem e o que é necessário fazer, né, com cada objeto que o banco tem. Então, nós vimos aqui, inicialmente, que o banco possui contas correntes e possui clientes. Então, nós conseguimos identificar esses objetos. E cada objeto tem seus atributos e tem as operações que nós podemos fazer com esses objetos. Tá? E desse conjunto de objetos, nós conseguimos pensar na classe para a criação desses objetos. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nas contas correntes. Atributos possíveis baseados na análise que nós fizemos são saldo e número da conta para a conta corrente, né? Então, uma conta corrente, como diz aqui, tem um saldo, que inicialmente é 0, tem um número que identifica esta conta corrente, tá? E operações que nós realizamos, ou que o cliente realiza nessa conta corrente, ele precisa depositar algum valor, sacar e ver o saldo
nessa conta corrente, tá? E então, com base nisso, vamos criar os objetos, tá? Beleza? E os clientes, o que tem? Bem, nós não temos necessariamente uma operação sobre o cliente. O cliente realiza operações em sua conta corrente. E basicamente tem um atributo que o identifica. Então, apenas um nome, um atributo, uma informação. Por enquanto, ele não tem nenhuma operação. E também temos a informação que o banco gerencia os clientes e as contas correntes, né? É o banco que vai criar e gerenciar tanto clientes como as contas correntes desses clientes. Então, inicialmente, vamos ter 3 classes aqui. Vamos ter as classes, a classe conta corrente, para definição e criação de objetos contas correntes. Vamos ter a classe cliente, para definição e criação de objetos clientes. E vamos ter a classe banco, que inicialmente vai ser a nossa classe principal, né, que vai ter o método main, para manipular ou gerenciar contas e clientes. Ok? Então, nós vamos ter essas 3 classes. Uma com o método main e outras 2 classes para a criação de objetos que vão ser utilizados no nosso programa. O que vai acontecer aqui? Tá? Nós vamos criar a conta corrente para definir atributos e métodos. Por exemplo, o método depositar. Nós vamos criar a classe banco, e o banco vai criar objetos conta corrente, né? No banco eu vou criar objetos C1, C2, C3, etc. Vai criar os clientes também. O banco chama um ou mais métodos objetos conta corrente. Assim como no nosso método main, dos programas que nós fizemos até o momento, criava um objeto scanner, e desse objeto scanner nós chamávamos os métodos do scanner. Aqui nós vamos ter um banco que vão instanciar objetos contas correntes, e de cada conta corrente vai chamar um determinado método. E aí, quando esse método for chamado, o objeto vai processar a solicitação, vai alterar o estado desse objeto, ou seja, os atributos desse objeto, e podem ou não retornar alguma coisa para o programa ou para a classe ou objeto que chamou esse método, tá? E ao terminar a execução de um método, né, retorna ao chamador ou uma informação, ou simplesmente diz, continue o que você quer realizar. Então, basicamente, vai ser isso que vai acontecer. Então, vamos criar nossas classes dentro de pacotes. Veja que na última aula nós vimos a criação, vimos que o Java organiza suas classes dentro de pacotes. Java.til, Java.mef, Java.io, Java.lang, etc. E os nossos programas agora também, que nós formos fazer, nós vamos criar nossas classes dentro de pacotes, tá? Dentro de pacotes. Então, nós vamos criar nosso pacote. Então, nós vamos criar 2 pacotes. Um para as entidades manipuladas pelo banco. Nós vamos chamar esse pacote de entidades, tá? Nós vamos criar um pacote para as classes conta corrente e cliente. E nós vamos criar um outro pacote que vai ter a classe que vai interagir com o usuário. Nós vamos chamar esse pacote de visão, e nesse pacote nós vamos criar a classe banco, tá? Normalmente nomes de pacotes são maiores, né? Envolve o nome da empresa. Por exemplo, se nós tivermos aí uma empresa chamada MyBank, por exemplo, MyBank, e o site do MyBank é mybank.com. Então, normalmente nós criamos o pacote da seguinte forma: com.mybank.entidades, com.mybank.visão, né? Pegando a URL inversa, na sua escrita inversa, e criando os pacotes, tá? Então, normalmente nós fazemos assim. Então, aqui nós vamos criar só entidades e visão. Então, aqui no NetBeans, né, lá no nosso projeto Banco ABC, eu vim aqui, criei um projeto, né, Banco ABC, tá certo? Criei um projeto, novo projeto, e aí desmarquei para não ter nenhuma classe gerada automaticamente pelo Java, né? E deu OK, e aí foi criado aqui o projeto Banco ABC. Aí eu vou aqui em pacotes de código-fonte,
clico com o botão direito, tá? E aí eu peço para criar um novo pacote. Aí eu dou o nome do pacote de entidades. E crio um outro pacote, né? Botão direito em pacote código-fonte, crio um pacote de nome visão. E aí, no pacote, botão direito, uma nova classe Java. Aí eu criei o cliente e criei a conta corrente. E no pacote visão, botão direito, uma nova classe Java, creio a classe banco. Ok? Isso aqui no NetBeans. Você pode fazer manualmente mesmo lá nos diretórios, para você compilar também manualmente usando o próprio de comando. Você só basta criar uma pasta chamada entidades no seu projeto Banco ABC, né? Cria um projeto Banco ABC, né? E lá dentro você coloca os pacotes entidades e visão e cria as classes dentro de cada pacote que você criar. Beleza. Quando eu crio uma classe dentro de um pacote, e eu vou abrir essa classe, por exemplo, banco.java, veja que a primeira linha da classe aparece com a palavra-chave package. Olha só, package, espaço, e logo em seguida o nome do pacote. Se fosse com.mybank.visão, estaria aqui, ó, com.mybank.visão. Ele está dizendo para mim, para quem está lendo aqui esse arquivo, que essa classe banco está dentro de um pacote. E qual é o nome do pacote? Visão. Então, toda vez que você criar a classe dentro de um pacote, você precisa informar, no caso aqui o Java, o NetBeans gerou automaticamente para mim, mas se você colocar dentro de um pacote e manualmente, lá no seu código, usando o bloco de notas, você tem que colocar como primeiro item do seu código a palavra-chave package, dizer que a sua classe está dentro de um pacote, no caso aqui o pacote visão, tá? Você tem que fazer isso obrigatoriamente na primeira linha do código, dizendo qual o pacote que a sua classe pertence, tá? E aí os imports vão ficar, né, entre o package e a declaração da classe. Aqui nesse intervalo, nesse espaço aqui, ó, que vai ficar as importações, tá, das classes. E aí depois, a última coisa aqui, ó, é a declaração da classe, ok? Então é assim que nós criamos um pacote e colocamos no nosso arquivo .java. Caso o pacote forme uma hierarquia, né, pacotes dentro de pacotes, toda a hierarquia deve ser informada na declaração, aqui no package. Ó. Package tem que formar toda a hierarquia, separando com ponto. Tá? E ao final, a gente coloca ponto e vírgula, ao final da declaração do pacote. Por exemplo, aqui, ó, package entidades.contas, ponto e vírgula. Package banco ABC, ponto entidades, ponto RH, ponto gestão. Um exemplo aí de nome de pacote também. Ok? Beleza. Criamos aí os pacotes, vamos agora criar nossas classes, né? Inicialmente aqui a classe banco tem o método main, público estático void main, string args, e abre e fecha aqui o método main, tá? E aí vamos criar a nossa classe conta corrente. Quando eu criei aqui a classe conta corrente e fiz a implementação aqui, ó. Eu digo, baseado na análise que nós fizemos, nós vimos que a conta corrente tem dois atributos. Como é que nós colocamos os atributos dentro de uma classe? Nós colocamos fora de qualquer método e dentro das chaves da classe, tá? Então eu declaro aqui, eu informo o tipo de dado e o nome da variável para representar o atributo. Então o atributo no Java é uma variável. A essa variável eu dou o nome de variável de instância, que vai pertencer à instância do objeto, vai guardar o estado do objeto. E o atributo saldo, vou colocar aqui do tipo double. Então, int número, ponto e vírgula, saldo do tipo double, ponto e vírgula. Ok? Então, aqui eu declarei os meus atributos, ou campos, ou variáveis de instância, conforme a gente fala aqui no Java, de campos ou variáveis de instância. Declarei os atributos. E as operações, como é que eu declaro? Eu declaro, ó, também fora de outras operações e dentro da classe, entre as chaves da classe.
Lembrando novamente, os atributos são criados fora dos métodos, não podem estar dentro dos métodos a criação, a declaração dos meus atributos. Eu posso usar dentro dos métodos, como vai ser usado aqui no sacar. Eu declarei o atributo saldo e vou utilizar dentro do método sacar, mas ela é declarado fora dos métodos. E aí eu tenho um método aqui, ó, sacar. Como é que eu declaro o método? Public, e aí o tipo de retorno e o nome do método. Tá? Public, o tipo de retorno e o nome do método. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Tem que lembrar dos parênteses do método e das chaves do método, senão vai dar erro de compilação. Tem que lembrar de abrir e fechar. Então, no caso aqui, o método sacar, o tipo dele, de retorno dele, é void, ou seja, não retorna nada. E veja o que está entre parênteses aqui, ó. Ele está recebendo alguma informação. O método sacar precisa receber alguma informação. No caso aqui, é um parâmetro. Ele precisa receber um argumento para esse parâmetro, para que eu possa saber quanto eu preciso descontar do meu saldo. Então, o método sacar, ele recebe um valor inteiro, tá bom? Ele não vai sacar valores quebrados, somente inteiros, tá? Então, recebe um valor inteiro e vai descontar do saldo, tá? Ó, saldo igual a saldo menos valor do saque. Quando esse método for chamado e terminar sua execução, o saldo vai estar alterado naquele objeto. Por isso a importância desse atributo estar fora do método. Porque ó, ele pode ser alterado dentro do método e quando o método termina a execução, o valor do saldo se mantém ali, tá? Com a alteração que foi feita. Ele não é perdido, não é jogado fora. Tá? Enquanto esse valor de saque aqui, ó, que é passado por um parâmetro, ó, ele é usado aqui e depois que termina, o Java libera a memória dele. Tá? Não precisa mais do valor do saque, ele já foi utilizado. Então, ó, o atributo ele é alterado dentro dos métodos, alterado ou lido dentro dos métodos. E essa alteração, né, eu chamo de alteração de estado. O estado é o quê? É o valor dos atributos em um determinado momento do tempo. Olha só o método depositar, declarado aqui fora do método sacar e dentro da classe conta corrente. Public void depositado, o nome para o método. Tipo do parâmetro, ele recebe um parâmetro, que é o valor que vai, eu preciso saber, ó, quanto é que você quer depositar? Eu estou recebendo como parâmetro, int valor de depósito. E aí, ó, o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar esse valor do depósito ao saldo. Saldo igual a saldo mais valor do depósito. Tá? Então, veja que eu tenho um parâmetro que recebo para adicionar ao saldo, que é um atributo. E o método versaldo, o tipo de retorno dele é double. Então, se é double, ou se é um outro tipo de retorno que não é void, obrigatoriamente vou ter que ter um retorno, utilizando a palavra-chave return. Veja que o versaldo não recebe nada como parâmetro, porque ele vai apenas informar algo para, para quem está usando, para quem vai chamar essa operação. Tá? Eu poderia, antes do retorno, ter um algoritmo aqui, para fazer algum cálculo, alguma coisa do tipo, mas nesse caso aqui ele está apenas retornando o saldo para quem precisar desta informação. Então, nós temos aqui as operações, tá? As operações, e aquilo que está antes da chave, tá? Eu chamo de cabeçalho do método. Então, o cabeçalho do método sacar é o quê? Eu tenho um tipo de retorno void, o nome dele, tá? E os seus parâmetros. Então, aqui, ó, public void versaldo, então tem o cabeçalho do método, o tipo de retorno, o nome e os parâmetros, tá? As chaves delimitam o corpo das classes e dos métodos. Então, eu tenho que lembrar que os métodos estão dentro de classe, então eu preciso colocar dentro das chaves da classe. Os métodos não estão dentro de outros métodos, ok? E os atributos não estão dentro dos métodos. Então, organize e desse jeitinho, com indentação, para você não se perder na criação da sua classe. Uma possível implementação aqui para a classe cliente. Veja que a classe cliente está dentro do pacote entidades, então está aqui a declaração dela. E aqui, ó, foi declarado um atributo
E eu utilizei uma palavra-chave aqui diferente. Já já a gente vai explicar aqui, ó, private. Que negócio é esse daqui? Já já eu vou explicar. Public class cliente, abre e fecho a chave. E eu coloquei private. O tipo de retorno, string, tá? É uma classe do Java, a classe string, que eu não preciso importar porque está no pacote java.lang. Então, string, atributo, nome, ponto e vírgula, tá? Então, aqui está o atributo, o campo, variável de instância do cliente. E criei dois métodos aqui, ó, duas operações. Public string getNome. Então, eu tenho um método que retorna uma string, tá? E eu chamei ele de getNome. Por que getNome? Já já eu explico também. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave e coloquei apenas o retorno do nome. E public void setNome, tá? Não retorna nada, por isso que não tem um return. Recebo uma string de nome n, tá? E eu coloco esse n, né, à variável de instância nome, ok? Então, essa é a possível declaração aqui para a classe cliente. Eu já expliquei esse negócio de get, set aqui, porque está desse jeito, esse private aqui. Lembrando, pessoal, quero aqui destacar a nomeação aqui do método. Veja que o método, ele segue também o padrão camel case, por exemplo, que ver saldo, olha o Szinho aqui maiúsculo. Começa com letra minúscula por padrão, tá? Regra de nomenclatura, e tem um abre e fecha parênteses. É importante que o nome do método seja uma ação e não infinitivo, tá bom? Sacar, depositar, ver saldo, criar conta, etc. Tá? Então é importante essa nomeação aqui, ok? Vamos aqui a algumas observações. As variáveis de instância são declaradas dentro da classe e fora dos métodos. Formam o estado de um objeto, são alteradas pelos métodos. Só destacando o que eu já falei. Variáveis de instância e métodos podem ser colocadas em qualquer lugar da classe. Eu posso declarar essas variáveis de instância no final da classe, antes de fechar as chaves, né? Entre os métodos aqui, mas não pode ser dentro dos métodos, ok? Agora, é uma boa prática de programação colocar as variáveis de instância no início da classe para facilitar a identificação, né? Porque, de repente, sua classe fica muito grande e aí você não vai conseguir encontrar as variáveis facilmente. Então, é boa prática de programação colocar no início da classe. E aí, ó, nos métodos eu vou ter variáveis locais. As variáveis locais são declaradas dentro dos métodos e deixam de existir após a execução do método. Tá? Então, por exemplo, aqui os parâmetros também são variáveis locais. Então, eu vou poder declarar variáveis dentro dos métodos, ou seja, formar o tipo e o nome de uma variável dentro de um método, só que ao terminar a execução desse método, quando esse método for chamado, o valor dessa variável se perde e ela não é reconhecida mais. Tá? Diferente da variável distância, que ele permanece. Só deixa de aparecer ou de existir quando eu mato o objeto, né? Quando eu destruo um objeto que foi instanciado. Cada classe criada é um novo tipo. E por ser um novo tipo, eu vou poder declarar variáveis para ele, para ser referenciado, para que eu crie um objeto e essa variável com esse novo tipo, referencie esse objeto dessa classe. Tá? E eu chamo isso de tipagem por referência, porque eu vou ter uma variável que vai referenciar um objeto daquele tipo de dado, ok? Ele não pode referenciar um objeto de outro tipo, tá? Então é por isso que é a questão também de ser fortemente tipado. Podemos criar quantos objetos forem necessários, tá? E aí, ó, o Java não limita a quantidade de tipos de dados em um programa. Existem os tipos primitivos, que é limitado, aqueles que foram vistos já por vocês, porém existe uma quantidade limitada de objetos porque você pode criar. Primeiro que tem milhares de classes aí na API do Java, para evitar um retrabalho, para evitar que você reinvente a roda. E o Java, né, além de ser uma linguagem rica em classes pré-existentes, ela é extensível, permitindo que você crie novas classes, no caso aqui, conta corrente e cliente.
Até aqui tudo bem? Então vamos aqui para a questão lá do private, desse public, aí vamos explicar o que significa esses negócios aí, tá? Bem, o private e public são modificadores de acesso, tá? Eles modificam o acesso de atributos, de métodos, e mais na frente vamos ver também que modifica até das classes, tá bom? Quando nós declaramos, olha aqui, ó, vamos ver aqui mais na frente, atenta isso aqui, ó, private string nome, public string get nome, olha só isso daqui. Então vamos lá, os modificadores de acesso definem como um componente será visível para outros objetos. O private vai fazer o quê? Ele vai indicar que o componente tem acesso privado. Como assim? Ele só é visível, só vai ser acessível na classe que ele foi declarado. Um outro objeto não vai conseguir, ou uma outra classe, quando nós estivermos criando lá o algoritmo, não vai conseguir acessar os atributos ou métodos declarados como privados. Se a gente colocar private no atributo ou no método, em outra classe a gente não vai conseguir ler ou alterar um atributo ou chamar um método que é privado, certo? Alterar um atributo ou chamar um método que é privado. Quando nós declaramos público, nós dizemos que o componente tem acesso público e pode ser acessado ou alterado, no caso de um atributo, por outras classes, tá bom? Então, objetos de outras classes poderão alterar um atributo público e usar um método público. Então, ele define se vai ser visível ou não por outros objetos aqueles componentes, tá? E aí, nesse caso que eu não coloquei, pessoal, ó, na conta corrente, eu não disse que nem era público nem era privado. E aí, o que acontece? Bem, nesse caso, né, que não é definido explicitamente o modificador de acesso, o componente será visível para as classes de mesmo pacote. Então, as classes de mesmo pacote, né, por exemplo, o cliente, se no cliente eu instanciar um objeto conta corrente, ele vai ter acesso ao número, né, e ao saldo, vai poder alterar diretamente o número e o saldo. Tá? Já o banco que está em outro pacote não vai conseguir fazer essa alteração ou uso desses atributos que estão sem modificador de acesso. Então, nesse caso, eu digo que o modificador de acesso desses atributos são de pacote, tá? São de pacote, ok? Então, eles têm acesso apenas de pacote. Então, são 3 modificadores de acesso que nós vimos. Public e private, e de pacote, que não existe uma palavra-chave para ele, é simplesmente não declarar. Então, vamos ver. Possível implementação para a classe banco com erros de código aqui, ó. Veja que a classe banco tem o método main e eu quero usar a classe scanner e as classes cliente e conta corrente. Então, eu dei um import aqui em scanner e como cliente e conta corrente não estão no mesmo pacote da classe banco, o que eu fiz aqui? Importei. Então, a classe banco está no pacote visão e importei as classes cliente, entidades.cliente e conta corrente, entidades.conta corrente. E também a classe scanner, java.til.scanner, tá? Olha só o código aqui, ó. Criei o objeto scanner e atribuí a variável scan. Solicitei o nome do cliente, ó, system.out.println, forma o nome do cliente. E aí eu dei um next line, scan.nextLine, para ele ler toda a linha que foi digitada pelo usuário, tá? Quando ele der enter, ele atribui esse valor à variável nome, e aí já vou usar essa variável nome. Veja que nome é uma variável declarada dentro do método main, então é uma variável local, tá? Variáveis definidas aqui, ó, a partir de novos tipos de dados, vamos ver aqui também, né? Eu li aqui antes de ver as declarações, mas beleza, ó. Veja que a variável nome é do tipo string, e ela é uma variável local que recebe o valor digitado pelo usuário. Agora, veja que eu estou criando uma variável C1 do tipo cliente. Cliente é a classe que eu criei, ó, uma variável definida a partir do novo tipo de dado.
E eu estou instanciando o cliente, ó, new cliente, tá bom? Ó, o objeto criado aqui pela palavra-chave new, chama o construtor aqui, ó, chama o construtor cliente para inicializar devidamente o meu objeto, atribuo a referência a C1. E aqui eu tentando usar o nome, ó, C1.nome, e está dando um erro. C1.nome igual ao nome informado pelo usuário, está dando um erro. Por quê? Porque não é possível acessar a variável nome porque ela é privada. Eu não posso utilizar a variável de instância nome em uma outra classe, né? Não posso usar, ó, porque ele é um atributo privado, só pode ser usado dentro da classe cliente. Então, o banco não pode conhecer a variável de instância nome. E aí eu faço uma outra leitura, ó. Informe o número e o saldo da conta. Então, aqui, ó, dou um next int para poder ler o número da conta corrente e eu atribuo a variável local número. E leio o double aqui, ó, peço também o double do usuário, é esse campo next double, e aí o valor que ele informar eu coloco na variável saldo, tá? E aí eu crio um objeto conta corrente, atribuo a variável cc1 do tipo conta corrente. E aqui eu estou tentando acessar também, ó, cc1.número recebe o número informado pelo usuário, cc1.saldo recebe o saldo informado pelo usuário. Veja que também está dando erro. Por quê? Porque não é possível acessar devido ao acesso de pacote, né? Devido ao modificador de acesso que não é público, eu não consigo acessar. Tá? Veja que eu crio a variável, eu poderia, se fosse público, eu poderia fazer isso aqui, ó, cc1.número vai ser o número informado pelo usuário. Tá? E no final aqui eu estou chamando o método saldo para ver o saldo. Ok? Porém, esse código não vai compilar porque está dando erro de compilação por causa dos modificadores de acesso e eu estou acessando variável de instância que não é para ser acessado pela classe banco. Ok? Então, uma solução. Vamos alterar as variáveis de instância tudo para public. Tá? Então, public aqui em número e saldo em conta corrente e público aqui em nome na classe cliente. E aí? Bem, e aí que vai dar certo agora, né? Vai compilar minha classe banco, né? Não vai dar mais erro, que é o mesmo código, sem alteração, certo? A única modificação aqui, ó, é que eu coloquei o system.out.printf, tá? Para informar para o usuário que ele digitou, né? Nome do cliente, /n, pula linha, número da conta, pula linha, o valor do saldo, né? Com duas casas decimais, vírgula, passando nome, número e o vsaldo, chamando o método vsaldo. Aqui, ó, a chamada do método aqui, ó, vsaldo, cc1.vsaldo, tá? Então, está aqui meu algoritmo que está sendo executado a partir do método main. Beleza? E aí, vocês podem fazer isso aí, tá bom? Gerar e compilar e executar. Quem não está usando IDE, né, para você compilar os pacotes, pessoal, você não pode compilar a classe individualmente. Você vai ter que compilar com o nome dos pacotes para poder executar sem nenhum problema. Tá? Quem não está usando a IDE, está fazendo via prompt de comando. Então, você precisa lá no prompt de comando digitar javac, espaço, entidades, ***java. O que ele vai fazer aqui? Ele vai compilar todas as classes do pacote entidades. E para compilar junto, né, o banco, então, espaço, o pacote visão, ***java. Então, eu posso compilar todas as classes do pacote entidades, todas as classes do pacote visão, num único comando, numa única linha, desse jeito aqui, viu, pessoal? E aí, ó, ele vai compilar tudo para que não dê nenhum problema na execução, tá? Se você quiser apenas compilar as classes do diretório, né, você pode fazer asterisco.java, só que ele não vai reconhecer os pacotes. Para reconhecer pacote, você tem que colocar entidades, ***asterisco.java, ok? E para executar o programa, né, você coloca Java e o nome totalmente qualificado da classe que tem o método main. No caso aqui, ó, Java visão.banco, para ele executar aí. E aí vai ter aqui, ó, a execução. Informe o nome do cliente, Joaquim Manuel. Informe o número e o saldo da conta. E olha só o que ele está informando, ó, menos 980, menos 5.000. Já pensou? Ele querer iniciar o saldo da conta aqui do Joaquim Manuel com menos 5.000,
E aí o que vai ser impresso para o usuário? Cliente, Joaquim Manuel, conta, menos 980, saldo, menos 5.000. Não é estranho esses dados negativos, não é mesmo? Eu deixei a conta no estado inválido. Só que não é bom deixar no estado inválido, não. Não faz sentido eu ter um número negativo para o número da conta e o saldo inicial aí, a não ser que, no caso do nosso banco, não vai ser permitido, tá bom, pessoal? Saldo negativo. Então, isso aqui está deixando errado, num valor inválido. Então, a gente, de alguma forma, tem que evitar que o usuário informe números negativos para qualquer conta, tá bom? Independente de onde está sendo usada a conta corrente, é importante que professor, a gente poderia fazer uma verificação aqui para evitar no banco aqui, dele formar um saldo negativo. Beleza, mas se ele for usado em outro lugar, eu sempre vou ter que lembrar de fazer essa validação? Não, tem que garantir já na definição da classe conta corrente que eu não vou ter saldo negativo. Ok? E aí entra a importância do encapsulamento. O encapsulamento tenta resolver esse problema aí que nós verificamos com os atributos. Qual o problema? Olha só, qual classe poderá deixar qualquer classe, na verdade, qualquer classe poderá deixar o estado do objeto inválido, se a gente não tratar das devidas providências, tomar as devidas providências. Então, olha só, será que o nome do cliente pode começar com caracteres especiais, com um número, por exemplo? Será que o banco permite um saldo negativo para todos os clientes? Será que o saldo de uma conta pode ser modificado a qualquer momento, sem realização de saques ou depósitos? Ou seria importante que o valor do saldo só fosse alterado diante de saques e depósitos? Será que os números das contas precisam ficar dentro de um intervalo? De repente, um banco não aceita uma numeração fora de um determinado intervalo, ou tem um dígito verificador, uma validação sobre... Não pode ser qualquer número, tem que ter uma validação, no número que for configurado. Será que todos os atributos de uma classe devem ser acessíveis para os objetos externos? Então, a todas essas perguntas aqui, a gente pode responder não é de qualquer jeito que a gente pode deixar o nosso objeto, nossa classe, tem que ter um cuidado. Por exemplo, você que... por acaso aí tem um computador, você pode aí, lá, o seu computador tem 8 GB de memória, você pode mexer internamente, só mudando a variável, não, quero agora de 8, quero que fique 16, sem precisar abrir o componente, o seu computador, e colocar lá um pente de memória no seu computador, Você pode simplesmente alterar uma configuração? Não pode, tem que estar protegido. Tá bom? Tem que estar devidamente protegido os nossos objetos, ok? Então, qual a solução? Os atributos das classes precisam ficar encapsulados, viu? Encapsulado, coberto mesmo como uma cápsula, tá? Precisam estar protegidos, de modo que apenas os próprios objetos tenham acesso direto a elas. E isso é um padrão da engenharia de software, viu, pessoal? Todos os atributos... Normalmente todos os atributos são declarados como privados, ocultando os dados dos objetos, as informações que tem dentro dos objetos, tá? E se alguém quiser alterar ou ler o estado do objeto, bem, aí você vai fornecer métodos de captura e configuração apropriados para que objetos externos conheçam o estado do objeto e possam alterar de forma segura, viu? Não de qualquer jeito, de forma segura, o estado, mantendo o estado válido, ok? Então, no Java, implementamos isso através de métodos get e set. Então, nós temos o método get para capturar ou para ler informação que o objeto permite fazer a leitura de um atributo, um atributo que ele permite fazer a leitura, e o método que começa com a palavra set, então no get aqui é o método que dá acesso ao valor do atributo, leitura de valor, e o set é usado para poder alterar o estado do objeto ou alterar a informação do objeto.
né? Permite a alteração, a configuração do atributo e de forma segura. Como vai ser uma operação, dentro do método que eu criar set, para alterar aquele atributo, eu posso validar, posso verificar se a alteração está válida. Se estiver inválido, manda uma mensagem de erro, não permita alteração. Tá? Então, faz a verificação apropriada para garantir o estado válido daquele atributo. Tá? A regrazinha de implementação. Tá? Regrazinha de implementação. O método get, ele tem que ser público. Aqui, ó, public. Imagine aqui, ó, eu tenho um atributo chamado valor máximo, que eu declarei privado, ó, private int, valor máximo do tipo inteiro. Então, ele é público. Ele tem que retornar uma coisa e o tipo de retorno tem que ser o mesmo tipo de dado do atributo que esse get se referencia. Ele não tem parâmetros e o nome tem que começar com get e o nome do atributo, sendo que o primeiro, como é o camel case aqui, ó, eu estou colocando valor máximo, como eu já comecei get com G minúsculo, eu tenho que dividir as palavras com letra maiúscula. Então, veja, get, o nome do atributo, valor máximo, começando com letra maiúscula. E o retorno vai ser o quê? Vai ser aquele atributo. Eu posso apenas dar um get, ou um return, valor máximo, num atributo, ou fazer uma formatação, né, para poder retornar esse valor aqui formatado. Posso fazer isso também, ok? De alguma forma, aí dependendo da necessidade, certo? Então, public int get valor máximo, return valor máximo, retorno um atributo. Então, esse aqui é a declaração do get, tá? Get de pegar, tá bom? Do inglês pegar. Veja, pessoal, aqui um desenhozinho que dá essa ideia de ocultamento, de encapsulamento de dados. Eu tenho os dados do objeto internamente e eu só consigo acessá-los ou alterá-los, né, através de métodos, tá bom? Através das operações. E o método set, tá? Normalmente são públicos também, viu? São públicos. Não retornam valor, ou seja, são void. Do mesmo jeito, ó, ele semelhante ao get, o nome é set e o nome do atributo, sendo o atributo começando com letra maiúscula aqui na nomeação do método, set valor máximo, recebe um parâmetro, e esse parâmetro, o tipo de dado é o mesmo do atributo que esse set se refere, e aí, ó, coloco as chaves, ele não retorna nada, né, porque não tem um return porque é void, e eu faço a devida verificação, tá? Por exemplo, aqui, se o valor for maior do que 0, ou seja, não vou aceitar um valor negativo e 0, aí eu configuro o valor. Então, o valor máximo vai receber o valor. Se não obedecer essa restrição aqui, ó, então eu não configuro o valor máximo. Olha só o ifzinho aqui, pessoal, né, que vocês viram aí, quem conheceu a linguagem C, viu aí no C, tá? Mas só uma breve explicação aqui do if. O if é uma instrução de seleção. Ele permite o programa tomar uma decisão com base no valor de uma condição, tá bom? E usando aqui um operador relacional que nós vimos em outra aula aí, tá bom? Estou verificando se a variável, o parâmetro valor, é maior do que um valor 0. Então, entre parênteses, eu coloco a verificação. Se for verdadeiro, ele executa o que está entre chaves. Então, abro e fecho chaves para o if. Tá bom? Então, esse aqui é o corpo do if. Caso não seja verdadeiro, ele continua com a instrução após o fechamento da chave, tá bom? Como aqui não tem nada, ele simplesmente vai encerrar o método. Então, permite um programa tomar uma decisão com base no valor de uma condição. A instrução é baseada na lógica. Se a condição for verdadeira, faça isso. Beleza? Se a nota for maior ou igual a 7, informe que o aluno está aprovado, por exemplo, tá? Então, a anotação é o seguinte, tem a palavra-chave if, entre parênteses você coloca a expressão que vai ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, é executado o que está entre chaves. O código vai ser executado quando a expressão booleana for true. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o if, bem simples, não é? Bem simplesinho. Então, vamos aqui encapsular, ocultar os dados, né, das classes cliente e conta corrente. Então, ó, privado, número e saldo, e criei o get, aqui, ó, tem o sacar, depositar, e aí o get saldo. Não vai ter mais aquele ver saldo, porque é a mesma coisa, tá? Foi alterado para get saldo. E não vai ter o set saldo. Ninguém vai poder alterar o saldo da conta corrente. Só no sacar e no depositar.
À medida que for sacando e depositando, vai alterando o saldo aí da conta corrente. Então, get saldo, retorna o saldo. E eu criei o get e o set números. E aí coloquei uma validação aqui no set, número, para que o valor informado, né, só seja configurado no número se ele for maior do que 0, para manter o estado válido da conta corrente. E no caso aqui do cliente, ó, nome private, privado, get nome, e o set nome fiz uma validação aqui, ó, o nome informado não pode ser nulo, e aí, ó, como o nzinho aqui é do tipo string, eu posso chamar métodos da classe string. E a classe string tem um método chamado exempt, se ele informa se essa string é vazia ou não. A primeira verificação aqui vê se foi passado um valor nulo, ou seja, um valor inexistente. Não foi inicializado o argumento passado para a n aqui, ó. Se ele for diferente de nulo, e a gente vai ver isso também em outra aula, né, que é o ilógico, né, comparador ilógico no Java, 2 e comercial. Se for vazio, e se não for vazio, ó, essa exclamação indica não for vazio, ou seja, se isso aqui não for vazio, faça o que está dentro do if, ou seja, atribua o n ao nome. Em outra aula a gente vê aí os operadores lógicos do Java, tá? E aí a classe banco foi modificada, né, para usar os get e set. Então vamos ver aqui, ó. Então em vez de ser um ponto nome, vai ser c1.set nome. E aí eu passo esse nome que o usuário digitou. Se ele não informar nada, ele não vai alterar, né? E aí mais na frente vai ver como disparar a exceção, como disparar um erro para o usuário, para que ele possa informar o valor. O número da conta. Então, ó, a conta corrente, ó, set número e o valor, né? Ele não vai inicializar o valor aqui, o valor, né? O saldo, né? Apenas informar o número da conta. E aí eu vou pedir para ele depositar um valor. Então, ó, next int, para ele depositar o valor que o usuário informa vai para esse variável local valor, e aí eu chamo o método depositar, tá? E quando chamar o depositar, ele vai, e passar esse valor, ele vai alterar o saldo do cliente. E aqui, para imprimir na tela, o nome, o número e o saldo do cliente, tá? E aí, ó, forme o nome do cliente, Joaquim Manuel, forme o nome da conta, 1050, deposite um valor, 500. E aí vai imprimir Joaquim Manuel, conta 1050, saldo 500, ok? Se você informar um valor de número da conta inválido, ele não vai aceitar, ok? Então, saldo alterado ao depositar o valor, os atributos não receberão valores não permitidos. Beleza, pessoal? Então, vimos aí a questão do encapsulamento também. Para finalizar a nossa aula aqui, vamos só representar aqui as nossas classes que nós criamos em um diagrama, tá? Nós vamos aqui representar nossas classes utilizando o diagrama de classes da UML. O que é o UML? A UML é uma linguagem de modelagem gráfica, né? É a principal linguagem de modelagem gráfica utilizada no projeto de sistemas orientados a objetos, tá? Essa sigla significa Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. Ele fornece uma anotação para 14 tipos de diagramas, e um desses diagramas, né, que é o que nós vamos usar aqui, dos 14 tipos de diagramas, nós vamos usar o diagrama de classes, que permite visualizar as classes que compõem o sistema com os respectivos atributos e métodos. Ele dá uma descrição aí do esqueleto aí da nossa classe, para a gente compreender, sem precisar ler o código, no caso aqui da linguagem Java, né, da nossa classe, né? A UML é independente da linguagem de programação. Então, eu posso descrever uma classe na UML e implementar em qualquer linguagem de programação, tá? Vocês podem depois pesquisar na internet a história da UML, os outros diagramas que ele tem, mas que a gente vai focar só nisso aqui. Então, como é que a gente vai representar as classes com o UML, tá? Bem, uma classe em UML é um retângulo, tá? Dividido em 3 partes. A primeira parte tem o nome da classe centralizado. A segunda parte tem os atributos, e é desse jeito aqui mesmo, não é UML, viu, pessoal? O nome do atributo, 2 pontos, e o tipo dele. Diferente aí do Java um pouquinho, né? Então é 2 pontos o tipo. Saldo, 2 pontos o tipo dele. O menos significa que ele é privado, tá? Que é a visibilidade, ó. Menos, privado, mais, que é público, e um til, que é acesso de pacote.
tá? E no terceiro compartimento tem o nome dos métodos, o mais indicando que é público, ou que são públicos, né? Depositar entre parênteses os parâmetros, usando essa mesma notação aqui da variável, né? Ó, nome da variável, 2 pontos, tipo de retorno, e 2 pontos, o tipo de retorno do método, no caso aqui, void. Quando for void, não preciso colocar, viu? Você não precisa especificar no diagrama void. Se você não colocar, é porque é void. Se for int, então 2 pontos, int, tá? Aqui o sacar, abre parênteses para colocar os parâmetros, valor 2 pontos, int. Então, tem um parâmetro do tipo int, nomeado como valor. Tem mais de um parâmetro, professor, então, vírgula, o nome do outro parâmetro, 2 pontos, o tipo de retorno, vírgula, o outro parâmetro, assim por diante. O cliente aqui, ó, como só tem um parâmetro, então tá aqui, ó, tem 3 compartimentos nesse retângulo, o nome da classe no primeiro compartimento centralizado, no segundo compartimento, o nome do atributo, no caso aqui, ó, privado, nome do tipo string. Ok, pessoal? Então, nós vamos usar essa representação aqui de classes, utilizando o diagrama de classe da UML. Tá bom? Então, para concluir nossa aula aqui, o que nós vimos? Nós vimos que é possível definir classes pelo programador e criar esses objetos utilizando a palavra-chave new e especificando o tipo de dado que nós criamos dentro da nossa classe. Vimos como especificar atributos e métodos utilizando a linguagem Java, as variáveis de instância e os métodos nas classes. Vimos a necessidade de encapsular os nossos atributos, ocultando os dados para que outros objetos não acessem diretamente esses atributos, deixando nossos objetos no estado inválido. Vimos aí uma instrução de seleção, né, bem simples, que é o if, e vimos também como fazer, representar de forma diagramática aí nossas classes utilizando o diagrama de classes da UML. Ok, pessoal? Então, é isso. Façam os exercícios propostos, estudem o material, tanto o livro, quanto os slides, quanto as pesquisas que vocês fizerem para complementar o conteúdo de vocês, e façam atividade de frequência para garantir o registro de sua frequência no prazo estabelecido, viu, pessoal? No prazo que eu defini lá no Google Sala de Aula, para que vocês não fiquem com falta no sistema acadêmico. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.